Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu e minha esposa estamos felizes por estarmos pela segunda vez nessa vigília tão linda, perfeita, abençoada, completa. Nossa gratidão ao pastor Moisés, a toda a sua família. Obrigado, pastor. Todo o corpo de obreiros, Alisson e Neide, Jesus vos abençoe sempre. Amigo Isaías, Deus te recompensa sempre. Jackson, Alita, e Jesus vos dê graça. Abra sua Bíblia, por favor. Samuel e a Jaqueline são pessoas que cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor e que investem em pessoas. Isso é perfeito, isso é lindo, isso é evangelho. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Temos livros, CDs da minha esposa e DVDs na banca do Bom Samaritano. Se você quiser adquirir, procure lá, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Versículo de número 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Amém? Amém. Queridos, a morte vinha lentamente, por asfixia, pela sede, pela fome. Urubus voando, como profetizou Davi, touros de Bazã, demônios, cercavam Jesus no Calvário. Ele já tinha enfrentado a traição de Judas, a negação de Pedro, a neutralidade de Pilatos, a indiferença da multidão. Agora Jesus tem que enfrentar a brutalidade dos soldados, a insensatez. Esses homens que trabalhavam para o Império Romano. Esse momento, às vezes, nós deixamos passar. Mas os 4 evangelistas citam, e João dá detalhes. São soldados que se ajuntam para dividir. Eles estão ao pé da cruz. Eles são soldados, mas eles se ajuntam para dividir. As vestes de um judeu era constituída de um gorro, calçados, uma túnica de linho por dentro, um manto por cima de tudo. As túnicas sem costura eram as mais caras. Eram túnicas de reis, de autoridades, de sacerdotes. Esses homens não prestam atenção em Jesus, que era o ofício deles, era o papel que deveriam cumprir. Eles simplesmente olham para Jesus e dizem: vamos dividir as vestes dele. São 4 soldados. Pegam as vestes de Jesus, e a Bíblia diz que das vestes de Jesus eles fazem 4 partes. Eles dividem as vestes que aparentavam o ser de um judeu entre si. Era permitido que as vestes do morto ficassem
com os soldados que permaneciam cuidando da vítima. E eles não têm nada para usufruir dos princípios de Cristo. Eles querem aquilo que Cristo tem na hora da morte. Eles não terão a visão real do que está acontecendo ali na cruz. Eles não conseguem discernir de forma perfeita o trabalhar do homem da cruz do meio. Eles simplesmente vão olhar uns para os outros, vão tomar as vestes e vão dividi-las. Eles não querem Jesus. Eles querem aquilo que vai provar para eles que eles estiveram com Jesus. Isso aqui é interessante porque soldado romano naquela época estava em muitos lugares pelas ordens de seus líderes. É interessante que, como a ressurreição de Jesus impacta o mundo até hoje, no tempo desses homens, onde eles chegavam, eles tinham que dizer: eu tenho uma parte das vestes dele lá em casa. Eu estava lá no pé da cruz e eu tomei posse de uma parte das vestes dele. A versão Thompson diz que eles pegam as vestes e dividem alguns pedaços entre si, porque eles querem uma recompensa. E esse trabalho não é tão valorizado. O trabalho de um agente funerário não é tão invejado. Nós escondemos o desgosto desse tipo de trabalho através de humor, através de piadas. Mas pior que esses soldados são os caçadores de herança do nosso mundo. São aquelas pessoas que mal o fôlego, o ar da vida deixou o corpo do falecido, começa-se a briga, começa-se os processos pela herança. Essa tribo que pega as vestes, esse clã que olha para uma vítima, esse tipo de gente que olha para quem está morrendo ou morto e diz: quero a minha parte, ainda existe entre nós, longe de nós, dentro da nossa família. Onde houver qualquer pessoa que usufrua dos dividendos da morte, fazem parte da tribo de soldados materialistas e carnais, que não conseguem entender a verdade da cruz. Pastor, numa vigília, você vai pregar sobre cruz? Vou. Deixado, que deveria ser usufruído com paz e alegria, são processos, são contendas, são disputas. O real legado são amarguras, são discussões. Se você lucra com a dor, se você lucra nos negócios de forma ilegal, se você diz que vive de fé, mas engana para crescer, se você diz que vive de fé, mas lucra com a dor de alguém, você não vive de fé, você vive de fraude. Você está rasgando as vestes de alguém, e alguém vai rasgar suas vestes. E se alguém não dividir as suas vestes, Jesus vai te expor no juízo final. Qualquer patrão que lucra com a exploração do trabalho do pobre, qualquer governo que lucra com a exploração do menor, do infantil, fazem parte da tribo de soldados que se alegram com a dor. Os dividendos da morte me servem. Eu não quero quem está morrendo. Eu não quero ele. Eu não quero saber que o que ele está dizendo não é frase. Porque já disseram sobre as 7 palavras da cruz, aquilo é mais que palavras, são salmos. E se é salmo, é música. Se é música, é canção. Jesus, cada salmo que ele cita, ele está cantando na cruz. Cada salmo que ele cita,
Ele é um exemplo de adorador. Mas isso não importa para os soldados. Um ladrão que está do lado lê na placa, rei, e diz, Senhor, lembra de mim. Isso não importa para os soldados. Ali tem uma mãe. Ali tem Maria, mulher de Clopas. Ali tem Maria, mãe do corpo. Ali tem Maria Madalena. Ali tem João. Mas eles não se importam. Eles dizem, vamos pegar as vestes e rasgar. Vamos pegar as vestes e dividir entre nós. Eles não querem Cristo. Eles querem aquilo que Cristo pode oferecer. Eles pegam partes das vestes de Jesus. Eles pegam parte das vestes de Jesus. E agora eles saem dali. E quando passam pela rua ou chegam em casa, alguém diz, tu não é romano? Sou. Mas tu tá com a veste de um judeu. É de um judeu, mas não é de um judeu comum. Peraí, você não é um soldado romano? Sou. Essas vestes aí não é de romano. Pois é. Alguém abriu mão delas para que eu pudesse me vestir. Alguém me deixou tomar posse delas. Quem? Cristo. Mas você serve a Ele? Não. Você é dele? Não. Eu só tenho isso dele, é o que me importa. Mesmo naquela última hora. Está cheio de gente assim. Não tem nada a ver com Cristo. Mas Cristo lhe dá uma moralzinha. Microfone. Tem nada a ver com Cristo, mas Cristo lhe dá uma moralzinha. Tem um diploma na parede, doutor em divindade. Não tem nada a ver com Cristo, mas alguma coisa ele tem de Cristo ou do cristianismo. Um título de cristão. Não tem nada a ver com Cristo, mas por falar e estar diante de Cristo e querer aquilo que Cristo tem, ele ainda conta ele subir no púlpito. Não quer Jesus. Quer o que Jesus tem para dar. Eu estou cansado de alguns pregadores que quando vão fazer o apelo, chama alguém e pergunta, tu quer aceitar Jesus? Quero não. Mas ele te ama. Mas eu não quero, não. Rapaz, se você aceitar Jesus, você vai parar de sofrer. Aí eu quero. Quer Jesus? Quero. Quer sofrer? Não. Tchau. Você não presta para Jesus. Quer Jesus? Quero. Vai sofrer. Quer Jesus? Quero. Vai carregar a cruz. Quer Jesus? Quero. Não pode valorizar o que ele tem acima do que ele é. Vocês estão conseguindo me entender? Ok, eles pegam as vestes e dividem entre si. São 4. As vestes te revelam. Suas vestes te impõem, te depõem. Suas vestes revelam sua posição. Jogador, vestimenta. Pastor, vestimenta. Médico, vestimenta. Juiz, vestimenta. Se as vestes nos revelam, Cristo está rasgado na cruz. Cristo está dilacerado na cruz. Sua carne está dividida. Então, suas vestes agora vão revelar seu momento. Ah, momento. Tá pegando? Vou ter que dar uma ajudinha aí. Suas vestes vão revelar seu. Vestes revelam a pá. A pá. Pegam então as vestes e dividem. Porque assim como Jesus estava com o corpo dilacerado, como Jesus estava sendo
sofredor. Como Jesus estava sendo dividido pela dor dos pregos, pela dor da lança, assim suas vestes vai revelar o seu caráter momentâneo. Seu sofrimento, perdão, não é caráter. Suas vestes agora vão revelar seu sofrimento. Só que interessante é que quando eles dividem as vestes entre si, alguém está olhando e diz: ei, oi, ainda tem a túnica. Pega a túnica. Quando eles vão pegar a túnica, o texto diz: eles pegaram também a túnica, porém... É o porém que eu gosto. Porém a túnica era toda tecida de alto a baixo e não tinha costura. Eu disse que as vestes nus, eles pegam as vestes de fora. Eles pegam as vestes da aparência e diz: dá para dividir. Mas quando eles pegam a túnica, eles dizem: essa aí não dá para dividir. Quando eles pegam aquilo que é de fora, eles dizem: pega, leva, divide, rasga, tira a combinação, leva, tchau, faz o que quer. Só que quando chega na parte da túnica, de cima o pai diz: divide não. Quando chega na túnica, o pai da eternidade diz: é intocável. Tu lembra que pegaram a túnica de José? Pegaram, arrancaram, mancharam no sangue e disseram: uma fera o comeu. Mas a túnica de Jesus não pode ser dividida. A túnica de Jesus não pode ser rasgada. Porque a túnica de José é externa. Jesus é maior do que José, mas a túnica de Jesus não é externa. Ela ficava por dentro da capa. A túnica de Jesus é toda de tecido, de alto a baixo. Não tem costura. Não tem remendo. Por quê, irmão? Se as vestes que são tomadas em primeira instância revelam a aparência, é porque sua aparência está dividida, está sofrida, está humilhante. Agora quando chega na túnica, que também revela caráter, que também revela momento, eles disseram: essa túnica não tem remendo, essa túnica não tem costura. Eu vou repetir: essa túnica não tem remendo, essa túnica não tem costura. Por que a túnica não tem costura? Porque ela representa aquele que a usa. O que a túnica está dizendo é: eu reflito o caráter de quem me veste, ainda que ele esteja rasgado. Quem veste a túnica está rasgado, está ferido. Mas a túnica que representa seu caráter, a túnica que representa seu reino. Porque quem usava a túnica tecida de alto a baixo sem costura era? Ei. Então quando eles tomam posse da túnica, eles não podem rasgar, eles não podem dividir. Por quê? Porque ela tem valor e ela representa o caráter santo de quem a veste. O Código da Vinci diz que ele teve relacionamento com Maria Madalena. O ativismo gay no Brasil disse: ele teve relacionamento com João, que deitava no peito dele. Mas Pedro, que andou com ele 3 anos, disse: ele nunca cometeu pecado, nunca se achou engano na boca dele. João, que andou com ele, disse: ele nunca pecou, e quem permanece nele não vive na prática do pecado. O ladrão na cruz disse: ei, nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse homem da cruz do meio não
fez mal nenhum. A mulher de Pilatos disse: não se envolva com esse homem, porque esse homem é justo. Em Marcos 1, os demônios disseram: Cristo, nós sabemos que tu és o Santo Filho de Deus. Os serafins cantam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Grita comigo: a aparência se rasga. Pelo amor de Deus, brada: a aparência se rasga. Mas o caráter não. Seu casamento é de vestes, vai se rasgar. Seu ministério é de vestes, vai se rasgar. Suas amizades é de vestes, vai se rasgar. Seu trabalho é de vestes, vai se rasgar. Sua vida espiritual é só de vestes, é só de aparência, vai se rasgar. Agora, teu ministério é túnica, não aparece, mas é sem costura, ninguém rasga. Sua família é túnica, não aparece, mas é sem costura, ninguém rasga. A túnica é sem cos. Ah, gente, para de graça. A túnica é sem. Tu sabes por que o meu terno não cabe em você? Não é porque tu é maior. Tá rindo de quê? Nunca foi pequeno, não? As costuras definem a povo inteligente. Irmão, oi, só memorizei o oi do teu nome. Oi, Bé. Oi, Benônio. Chique. As costuras definem a medida, só que a túnica dele é sem costura. É por isso que os soldados olham e dizem: bora pegar. Mas peraí, bora ver com quem fica com ela. Ganhei na sorte, ganhei. Então pega a túnica. Aí o cabra pega a túnica, tecida de cima a baixo, sem costura, se veste. Olha, como eu tô bonito, roupa de rei. O que você é? Soldado. Mas você está vestido com que túnica? De rei. Tem gente que não pega. O que você é? Soldado. Mas isso aí é a aparência de quê? Roupa de quê? De rei. O que tu é? Eu tenho muitos pecados, mas o que te cobre? É a túnica do rei. Você é fraco, mas o que te cobre? É a túnica daquele que é forte. Você é pequeno, mas o que te cobre? A túnica daquele que é grande. Você é falho, mas o que te cobre? A túnica daquele que é santo. Peraí, fala comigo. É sem costura, porque cabe em mim. Vou perguntar: ele é santo? Ele é pecador? Vou perguntar de novo: ele é santo? Ele é grande? Aí a roupa, a túnica de um santo cabe em tu. Se as vestes revelam o caráter de Cristo é graça. Túnica sem costura é coisa de rei. Quem está usando? Soldado. O que é isso? Graça. Sabe o que o Espírito Santo está te dizendo? Minha graça te cabe.
minha graça cabe em você. Mas pastor, eu pequei, minha graça cabe em você. Mas pastor, eu caí, minha graça cabe em você. Mas pastor, meu passado é sujo, eu tenho uma eternidade de graça para você. Mas pastor, me pisaram, minha graça ainda cabe em você. A graça não é só para ele, é por isso que é sem costura. Cabe em você, cabe em você, cabe em você, cabe em você. Vai desistir porque a graça te cabe. Veste aí, de quê? Da minha túnica. Ela não pode ser rasgada. Ela não pode ser dividida. Por quê? Porque ela sem costura. Repara, o que é crente que lê Bíblia? Presta atenção. Por que ela não pode ser rasgada? Porque ela é sem costura. De onde? De cima. Vestes revelam caráter? Sim ou não? Vestes revelam posição, ofício? Sim ou não? Então por que ela é sem costura, tecida de cima? Porque a túnica sem costura de cima para baixo está revelando o ofício dele. No Evangelho de João, ele olhou para seus inimigos e disse assim: vocês são de baixo, eu sou de cima. Por que que a túnica é de cima para baixo, tecida, sem costura? Os camaradas cuspiram. Os camaradas o crucificaram. Legal. Os camaradas zombaram. Poderosos. A gente é que manda aqui, rapaz. Brincou com nós, a gente mete a marreta, mete o prego na mão, mete o prego no pé. Pois é, vocês são os crucificadores? Somos. Vocês são os zombadores? Somos. Vocês são os carrascos? Somos. Interessante que vocês são tudo isso, mas o crucificado olha para vocês de cima para baixo. Ele nunca esteve tão alto como quando esteve na cruz. Teve gente que disse que quando ele estava na cruz, o inferno fez festa. Mentira! Se teve uma hora que o inferno se abateu, se teve uma hora que o inferno se entristeceu, foi quando eles estavam na cruz. Foi por isso que Pedro disse: não vai para a cruz não. Ele disse: para trás de mim, Satanás. As mulheres estavam chorando. Ele disse: não chorem por mim, chorem por vocês. Cercaram Jesus e disseram: desce da cruz. Desço não. Se eu descer da cruz, a minha igreja desce para o inferno. Eu vou ficar aqui porque a minha igreja vai subir. A minha igreja vai. Por que o diabo queria que ele descesse da cruz? Mesmo a túnica sendo de cima para baixo, não quer dizer que ele desceria da cruz. Quer dizer que ele veio do céu para a cruz. Ele não vai te perdoar. É isso que o diabo te odeia. Ele não vai te perdoar. Já te perdoou 2000 anos atrás. Tecida de cima para baixo, sem costura, porque cabe em qualquer um. Porque é de rei, porque revela seu ofício. Ele veio de cima para baixo. Tá entendendo? Não vou alongar mais não. Não vou alongar mais não. Porque ele veio de cima para baixo. Só que é o seguinte: enquanto tu vai dar glória, irmão? A túnica é tecida de cima para baixo, revelando que de cima ele veio para baixo.
para tirar aqueles que estão embaixo para cima. A túnica é de cima para baixo, porque apesar de ser o sofredor do momento, ele não está olhando de baixo para cima, ele está olhando de cima para baixo. Ok? A túnica é de cima para baixo. Ei. Os soldados aqui embaixo. A gente vai pegar a túnica, mas sabe que ela é sem costura de cima para baixo. Então ela vale muito. Pode ser dividida não. Pode ser rasgada não. Enquanto, irmão, tu vai dar glória. Enquanto os soldados olham para uma túnica de baixo para cima, sem costura, de cima para baixo, vou repetir. Enquanto os soldados olham de baixo para cima, para uma túnica tecida, sem costura, de cima para baixo. Eu gostei, mas deixa eu completar, tá muito agoniado. Enquanto os soldados olham de baixo para cima, para uma túnica tecida, de cima para baixo, o pai olha de cima para baixo, para um véu que está lá no templo. Os soldados estão aqui embaixo olhando para cima e dizendo: essa túnica tecida de cima para baixo não pode se rasgar. Só que o pai olha lá da eternidade para um véu, um outro tipo de tecido que tem no templo, e diz: mas esse véu tem que se rasgar de cima para baixo. Esse véu tem. Por que o véu é rasgado de cima para baixo? Porque na cruz tem alguém que tem uma túnica tecida de cima para baixo, que não pode ser remendada. Por causa da túnica, por causa de uma túnica representativa. Melhor, deixa eu ser mais claro, por causa daquele que veste uma túnica sem remendo, sem costura, o pai disse: o véu eu rasgo. O véu eu rasgo. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de pedir para crente dar glória na mensagem da cruz. Não tenho. É a base da nossa fé. Mas enquanto ali tem homens que só querem participar dos dividendos da morte, quando você disser: pastor, que no pé da cruz só tem esse tipo de gente, não. Quando Cristo olha para o pé da cruz, ele não vê só esse tipo de gente. Tem Maria, mãe do corpo, porque Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do corpo. Por isso que ela sempre, quando ela se refere a Cristo, Jesus olha para ela e a chama de mulher. Por quê? Porque ele ouve como filho, mas responde como Deus. Então ali no pé da cruz está a Maria, mãe do corpo. Ali tem Maria Madalena. Ali tem João. Ali tem Maria, mulher de Clopas. Maria, antes. Soldados, o que representou para vocês estar ao pé da cruz? Eu peguei umas vestes dele lá. Ficou legal em mim. E aí você? Eu ganhei a túnica. Pensa na túnica top, sem costura, top em mim. Eu soldado com veste de rei. Muito legal, aquele Jesus olhava pra gente boa. Maria, oi, o que representou para você estar ao pé da cruz? Recompensa. Por quê? Porque eu cuidei dele. E no último momento de sua vida terrenal, no contexto crucificação, ele disse: João,
eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. O que ele estava fazendo, Maria? Ele estava dizendo: João, ela cuidou de mim, agora cuida dela para mim. Pastor, não estou entendendo, vou repetir. João, eis aí tua mãe. Aí a Bíblia diz que João recebeu Maria em sua casa. João, ela cuidou de mim, agora você, o mais íntimo, que deita no meu peito, cuida dela. Não entendi. Tu cuida do que é de Deus? Tu carrega alguma coisa de Deus? Tu se deixa ser xingado como Maria foi por carregar algo divinal? Tu tem coragem de sofrer ameaça de pedradas como Maria por levar algo de Deus? Sim, então assim diz o Senhor: como tu tens cuidado do que é meu, eu levanto alguém para cuidar do que é teu. Eu levanto alguém para cuidar de você. Eu zelo por você. Por quê? Porque Maria cuida dele. E agora, cadê José? Não está. Maria está lá sofrendo com ele. Cadê o povo? Ninguém. Aí Jesus diz: João, cuida dela. Já percebeu que quando você profetizou e aconteceu, quando é para a sua vida não acontece? Você cantou, deu certo, fluiu, sarou, abençoou. Aí quando tu canta para tu não dá. Sabe por quê? Ninguém tem dom para si. Assim como você usa seu dom para edificar alguém, Deus vai usar alguém que vai usar o dom para edificar você. Maria, mulher de Clopas, o que representa para você estar no pé da cruz? Ah, representa uma coisa. O quê? É que eu nunca mais vou vê-lo desse jeito. Entendeu não? Chegar no céu, tu vai perguntar: Maria, mulher de Clopas, o que representou para você estar no pé da cruz? Olha para ele no trono. Ele nunca mais estará daquele jeito diante de mim. Ele é assim eternamente. Maria Madalena, o que representou para você estar no pé da cruz? Gratidão. Gratidão é gratidão. Por quê? Porque ele me libertou de demônios. E quando ele estava bem, eu andava com ele. Agora que ele está ferido, sangrando, eu vou abandoná-lo? Não, vou ficar aqui. Porque quem é grato não te abandona. Salomé, oi. O que representou para você estar ao pé da cruz? Repreensão. Por que, Salomé? Porque um dia eu cheguei diante dele, e quando eu me ajoelhei, ele já disse assim: pede o que tu queres. Ele já sabia que eu estava de joelho para pedir. Tá cheio de canto assim, né? Se ajoelha, Jesus já disse: pede, vai lá. Senhor, eu quero que tu coloque um filho meu do seu lado direito e outro filho no trono do seu lado esquerdo. Eu pedi trono, mas enquanto eu o sigo, ele não me oferece trono, ele me oferece a cruz. Isso é uma repreensão do meu ego, porque a oração do orgulho morre ao pé da cruz. João, o que representa para você estar ao pé da cruz? Todos nós fugimos. No Getsemane, todos nós fugimos. Mas eu voltei para Ele. Você que está distanciado do Evangelho, eu preciso encerrar agora por causa do nosso horário. João voltou para o pé da cruz. E Jesus chamou ele de filho. Você que se distanciou de Jesus, tu terás a experiência de João. Volta. Porque ele permanece de braços abertos esperando você. Fica de pé.
Quem entendeu essa palavra? Eu quero ouvir o amém de quem entendeu essa palavra. Eu vim aqui pregar Cristo para vocês. Eu quero que você entenda que a graça cabe em você. Tu nunca serás um tão grande pecador ao ponto da graça não conseguir te cobrir. Eu pedi para você ficar de pé. E agora quem pode vai ficar de joelho. O orgulho morre agora. As tristezas por aquilo que é material morrem agora. A falta de visão espiritual morre agora. A mensagem da cruz ressuscita em você. A minha esposa vai louvar a Deus com uma canção que é uma oração para quem tem coragem de se ajoelhar. Pode soltar. Porque o Espírito Santo está dizendo: pelas feridas da cruz sua alma está sendo sarada agora. Pelo caráter daquele que vestiu uma túnica que não se podia rasgar, você tem comunhão com o Pai, porque o véu foi rasgado por causa do caráter dele. Pode soltar.